ano 576. Pai, sei presente. Oremos. Pai de amor que nos altos céus habita, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos em tão boas condições para louvar o Senhor, para ouvir da tua palavra, para demonstrar o nosso amor e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Pedimos que nesta segunda hora o Senhor se faça presente, iluminando a nossa mente, nos dando a compreensão da tua palavra. Também, Senhor, na condição de servo, me coloco diante do teu altar agora para ser usado pelo Senhor. Que não seja eu falando, mas o Espírito Santo iluminando e falando através da minha pessoa. Tudo isso te pedimos e agradecemos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo oramos. Amém. Feliz sábado a todos, nossos queridos irmãos, queridas visitas. Para darmos início ao nosso culto, vamos cantar todos animados o hino Vinde às Águas. Vinde às
convido a igreja, aquele que puder, ajoelhe-se, vamos falarmos com Deus. Grandioso e eterno Deus, a Ti a nossa gratidão, Senhor, por estarmos reunidos nesta manhã de sábado na Tua Santa Casa. Pelas mensagens que já ouvimos nesta manhã, ó Deus, obrigado pelas orientações que nos deste através da lição da Escola Sabatina. Por esse momento especial que tivemos, que foi a entrega de um filho Teu nas águas batismais. Pela apresentação de um bebê nesta manhã também, que todos cresçam para a honra e glória do Teu santo nome. E neste momento, ó Deus, estamos aqui ajoelhados, nessa parte principal da Tua igreja, que é na Tua presença. Que ao falarmos da Tua palavra, nossa mente esteja apta a ouvir e a colocarmos em prática tudo aquilo que vamos aprender nesta manhã. Por isso, ó Deus, entregamos nas Tuas mãos esse Teu servo, que ele fale inspirado plenamente pelo Seu Santo e Bom Espírito. E que seja usado nesta manhã como instrumento vivo nas Tuas mãos, para que a mensagem venha de acordo com a Tua santa e divina vontade. Que as bênçãos que o Senhor tenha reservado a cada um de nós, ó Pai, seja dada conforme o Teu querer. Por isso, neste momento, nos entregamos nas Tuas mãos e queremos ser usados pelo Senhor. São bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Provai e vede. História de hoje, efeito colateral. Eu sou professor e médico, tanto de instituição pública como privada. Tenho uma clínica, atendo muita gente. E de todos os pacientes que eu atendo, o Dorival Júnior é o paciente mais grave que eu tenho no meu consultório. Qualquer paciente na idade de 9 anos, controlado, eu levo ele para um pronto-socorro e ele resolve. O filho de vocês tem tratamento em casa. Quando chega no hospital, ele já vai direto para a UTI. Ele não tem possibilidade de solução de forma fácil. Já estamos começando a pensar em talvez alguma coisa que envolva a mudança de vocês, de onde vocês vivem. As circunstâncias nos encaminharam a que viéssemos morar em Engenheiro Coelho e decidimos então fazer essa mudança o mais rápido possível. Nós estávamos vivendo um milagre. Viemos morar próximo ao UNASP. Em apenas 2 semanas, nós conseguimos um lugar para morar, escola e emprego para os meus pais e as aulas de sax, que eu tanto queria. Os nossos filhos, em poucas semanas, tiveram uma melhoria notável e começamos então a retirar os medicamentos, incluindo os corticoides, que eram os que lhes traziam mais efeitos secundários. Nunca mais voltamos a um hospital para tratar da doença. Nós agora vamos ao hospital para tratar das pessoas que precisam de nós. Eu e meu irmão, hoje somos médicos e podemos entender plenamente o sofrimento dos pacientes, dando o melhor de cada um de nós para que eles sejam curados. A vida dos nossos filhos, em especial do Júnior sem crises, foi um milagre de Deus. Jamais nos esqueceremos de como Deus nos guiou, nos cuidou e nos deu uma vida muito melhor. Eu e o Rafa aprendemos a tocar saxofone e assim podemos louvar ao nosso Deus utilizando justamente o órgão mais doente do nosso corpo, o pulmão, que ele curou.
Louvado seja o nosso Senhor por suas grandes maravilhas e por estar vivendo hoje no melhor lugar do mundo, aos pés do Salvador. Provai e vede. Glória a Deus por isso, né, irmãos? A gente viu o vídeo passado, aquele menino sem ar para nada, e hoje louva a Deus. Deus nos pede, Deus nos salvou, nos cura, e em gratidão a gente o adora. Neste momento, aqueles que se prepararam de antemão em seus lares, em oração, os diáconos e as diaconisas nos darão esta oportunidade. Prova de amor.
Em adoração e louvor ao nosso Deus, nós ouviremos neste momento uma mensagem musical apresentada pela professora Larissa. Vamos deixar então a apresentação da professora para a tarde, pode ser? Então eu quero apresentar o casal aqui que se encontra conosco neste final de semana. O ano passado nós fizemos um contato com o Dr. Ricardo Vargas, por favor, doutor, e graças a Deus conseguimos, na sua agenda, que é bem agitada, bem cheia de compromisso, a presença dele conosco aqui, neste sábado, acompanhado pela sua esposa, uma cantora também, a Nete, foi uma surpresa muito grande para nós. E o Dr. Ricardo Vargas, ele é colunista da TV Novo Tempo e da Rádio Novo Tempo. Então, ele tem contribuído com a igreja, com a comunidade, com os seus conhecimentos. Que Deus continue, doutor, abençoando ricamente a sua vida profissional, familiar. Continue, assim, abençoando a gente através da Novo Tempo com as suas apresentações. E que Deus o use poderosamente nos momentos que se seguem. Hoje nós estamos acompanhados também pela nossa filha, de 9 anos. Né? Ela está sentada, escondida ali. Manuela, levanta, por favor. Ah lá, apareceu. Ela está fazendo um desenho bem bonito para mim, para eu ver no final do culto. Para nós é um grande privilégio estarmos aqui nesta manhã. É uma oportunidade, mais uma vez, de compartilhar o amor de Deus. Ontem à noite nós tivemos a oportunidade de conversar sobre um assunto, né, que o Juraci falou para a gente que tem se tornado um assunto recorrente na igreja, em oncologia, falar sobre câncer. Não é a coisa mais agradável falar sobre essa doença. Até estive pensando, né, numa frase que o meu avô sempre falou quando eu questionava a respeito do câncer. Eu perguntava assim, vô, como que era a incidência de câncer no passado? Ele dizia assim, da doença ruim? E eu perguntava, mas tem doença boa? Aí ele disse, não, mas é que essa era tão ruim que a gente não gostava nem de falar o nome. E realmente o câncer tem se tornado um grande problema. E aí nós apresentamos ontem um contexto que é favorável para o desenvolvimento do câncer. Ou seja, erros de estilo de vida que nós cometemos, que acabam abrindo portas para que a doença se manifeste. Posso ver a mão daqueles que estavam presentes ontem à noite, por gentileza? Então, esses que vieram estão incumbidos de passar a informação para os que não puderam estar presentes, tá bom? Converse com eles, que eles estão bem sabidos no assunto, não é verdade? Hoje de manhã nós teremos a oportunidade de conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que é o seguinte, motivações para a mudança. Deus deseja que nós tenhamos um estilo de vida diferente, sim ou não? Sim, esse é o plano dele, mas precisamos entender quais são as reais motivações, por quê? Porque se não compreendemos as motivações corretas, muitas vezes nós acabamos abandonando o barco no meio do caminho, né? Pulamos do barco, e não é isso que Deus espera. Ele quer que nós tenhamos, né, um início e um fim desse processo, e vamos entender quais são as motivações corretas. Antes, porém, minha esposa vai trazer uma mensagem musical, então, para nós refletirmos nesse momento, e aí logo após nós vamos abrir a Bíblia. Escuridão, Jesus me achou, com sua graça fez-me ver todos os meus pecados perdoou,
uma pergunta para a nossa reflexão. Levanta a mão para mim. Quem é animal racional? Deixa eu ver quem são os animais racionais que nós temos aqui nesta manhã. É para vocês descerem? É? Então, por gentileza, desça. Quem são os animais racionais? Levanta a mão para mim se temos algum animal racional aqui hoje à noite, hoje de manhã. Tem? E quantos não são animais? Só tem 2 espécies e tem um monte de gente que não se enquadrou em nenhuma das duas. Vamos tentar de novo. Quantos não são animais? Quantos são animais racionais? E meu Deus, eu fico tentando entender que espécie é a terceira, porque tem gente que insiste em não levantar a mão. Não tem problema, você é espécie duvidosa, né? Não importa em qual você levante a mão, eu só quero ter uma noção da sua resposta. Isso é importante para poder conduzir o assunto de hoje de manhã. Quantos não são animais? Quantos são animais racionais? Tá bom, tem gente que é da terceira espécie, eu vou entender isso. Bom, por que essa pergunta é importante para nós? Porque eu ouvi uma vez que existem 4 perguntas fundamentais que precisam ser respondidas por um ser humano. 4 perguntas fundamentais. E essas 4 perguntas fundamentais diz que são 4 perguntas que mineiro faz quando acorda assustado. Conhece quais são as perguntas ou não? Tem mineiro aqui? Deixa eu ver. Ninguém é de Minas? Tem um mineiro, outra mineira. Diz que quando o mineiro acorda assustado, ele pergunta assim: oncotô, doncovim, poncovô, quem coçou? Entenderam as perguntas ou não? Entendeu? Tem gente de Minas, entendeu? Oncotô, onde estou? Doncovim, poncovô, quem coçou? Quem eu sou é que nós precisamos responder agora. Quem é você? Essa pergunta ela é fundamental para a reflexão de hoje de manhã. E é interessante porque, certa vez, essa pergunta foi feita por uma professora também para um aluno, aonde esse aluno deveria chegar na sua casa e questionar os pais qual era a sua origem, como é que surgiu todas as coisas que conhecemos, inclusive a formação do ser humano. E ele, como um bom aluno, logo que chegou em casa, foi e perguntou para o pai. Falou: pai, tem tarefa de casa, e a professora pediu para questionar para o senhor e para a mamãe qual é a nossa origem. Como é que nós surgimos? O pai começou a explicar que houve uma grande explosão. E através dessa grande explosão se formou uma massa de terra que era sem forma e vazia no seu início. E através de milhões e bilhões de anos de um processo chamado evolução, pequenos micro-organismos que se formaram na água foram dando origem a todas as espécies. Até que chegamos ao último estágio da evolução, aonde então o macaco se transformou em ser humano. E aí o menino pergunta: então quer dizer que nós viemos dos macacos, pai? E o pai responde que sim, nós viemos dos macacos. O menino, não contente com a resposta do pai, foi e perguntou para a mãe. E disse assim: mãe, qual a nossa origem? Como é que surgiu todas as coisas que nós conhecemos? E a mãe pacientemente colocou o filho sentado e começou a explicar para ele que no céu há um Deus amoroso, formado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que eles gostam de pessoas, eles gostam de se relacionar. E por isso eles vieram a essa terra, e ela era sem forma e vazia no seu início, e somente o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E durante 6 dias, o Deus, o Filho, Jesus Cristo, foi o responsável pela criação de todas as coisas. Mas no 6º dia, ele moldou um boneco de barro, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ali ele fez o primeiro da nossa espécie. Deu o nome a ele de Adão, colocou ele para repousar, retirou uma de suas costelas e fez uma linda mulher, e deu o nome a ela de Eva, e disse que eles deveriam se multiplicar e encher toda a terra. O menino escutou aquela história, achou interessante, mas falou para a mãe assim: o pai contou uma história diferente. Como assim? Que história que seu pai contou? Ele disse que teve uma explosão, e aí, a partir dessa explosão, essa massa de terra sem forma e vazia passou por milhões e bilhões de anos de um processo chamado evolução, até chegar no último estágio, quando o macaco se transformou em ser humano. A mãe olha no fundo dos olhos daquele menino, ele diz assim: meu filho, eu estou falando da origem da minha família, da família do seu pai, sabe ele. É uma pergunta importante. Somos animais racionais? Sim ou não? O que será que a Bíblia nos diz?
como nós queremos falar sobre motivações para mudar, é extremamente importante saber quem nós somos. Essa pergunta de mineiro precisa ser respondida hoje. As outras 3 a gente responde em outras ocasiões. Mas hoje eu preciso que você saia daqui sabendo quem você é. Gênesis capítulo 1. Abre lá, por gentileza. Gênesis capítulo 1 é um capítulo emblemático e provavelmente o capítulo mais lido da Bíblia todo início de ano. Sim ou não? Esse ano eu faço ano bíblico, Gênesis 1. Né? Depois, lá pelo Gênesis 27, 30, 40, não sei, já está caindo, né, na desgraça a leitura da Bíblia, nessa forma do ano bíblico. Mas Gênesis 1 provavelmente você lê todos os anos mais de uma vez. Mas talvez a gente tenha passado os nossos olhos de maneira muito rápida em alguns versos e não tenha retido algumas informações, porque eu digo de mim, que demorei muito tempo para compreender algumas questões importantes aqui. A primeira delas é que a criação do mundo ocorreu em 6 dias, mas Deus criou nesses 6 dias os 3 reinos que nós conhecemos. O primeiro reino a ser criado por Deus foi o reino mineral. Esse foi o primeiro, quando ele faz a separação da porção seca, da porção aquosa, quando ele cria a atmosfera, quando ele coloca os astros, quando ele então está criando um ambiente favorável para criar então o segundo reino, que se alimenta do primeiro, usa o primeiro reino como sua fonte de nutrição. O primeiro reino é o mineral, o segundo é o vegetal. Depois de criado o reino vegetal, agora é possível criar o terceiro reino, que é o reino animal, que usa dos outros 2 como sua fonte de subsistência. E aí nós encontramos o verso muito interessante, que é o verso 25 de Gênesis capítulo 1. Aqui está falando sobre a criação desse terceiro reino, o reino animal. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens. Eu estou lendo na versão King James atualizada. Deus fez, então, todas as feras selvagens segundo sua espécie, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. E aí eu quero que você fale em voz bem alta agora o que está escrito no final desse verso. Todos juntos, vamos lá? E viu Deus que isso era bom. E viu. Viu é o verbo ver. Em qual tempo verbal? Presente, passado ou futuro? E viu é passado. Estamos falando de uma obra ainda em curso ou estamos falando de uma obra concluída? E qual obra é essa que foi concluída? O reino animal. Cadê o homem? Onde que eu e você entramos nessa história? Já aparecemos aí? Já foi falado do homem em algum verso? Não. Pertencemos ao reino animal? Não. Mas segundo a classificação botânica, sim. Cadê as professoras de biologia aqui da igreja? Não vieram hoje? Professora de biologia? Não veio. Bom, mas segundo a classificação biológica, da biologia, nós somos animais racionais. Só que nós precisamos entender uma coisa importante. Satanás sempre trabalha com uma mentira, sim ou não? Sempre distorcendo a verdade, sim ou não? Toda verdade de Deus tem uma mentira do diabo. Se eu e você somos criacionistas, ou seja, acreditamos que Deus criou o mundo de maneira literal nesses 6 dias, Satanás precisava então do quê? De uma contrafação, de uma mentira. E aí, contrapondo a criação, nós encontramos a teoria da evolução, onde eu e você somos classificados como animais racionais. Se eu e você não somos animais racionais, não somos desse reino animal, de qual reino nós somos? Verso 26.
O verso 26 começa dizendo o seguinte: façamos. Isso quer dizer que é mais de uma pessoa envolvida. Entendemos a Trindade reunida. Façamos é o verbo fazer. Qual o tempo verbal? Presente do indicativo. Presente do indicativo é o seguinte: é presente, porém a obra não acontece agora. É presente, mas está indicando para uma obra que será feita. A igreja está em ótimo estado, mas vamos imaginar que ela precisasse passar por uma reforma, ok? A comissão se reúne e alguém diz ali: façamos uma reforma na igreja. A reforma já começou? Não, mas já está se indicando para algo que vai ser feito. Ali eles estão em qual fase dessa obra de reforma? No planejamento. Aqui nós encontramos a Trindade justamente na fase do planejamento. Eles estão indicando para que haja realmente uma distinção entre o término da criação do reino animal, a fase de planejamento da criação da obra-prima de Deus e a execução da fase do planejamento. O verso 26 é a fase do planejamento, e aqui eu quero que você acompanhe comigo algumas coisas interessantes. Façamos o homem conforme o quê? A nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Esse aspecto é importante para nós. Por quê? Nós somos seres racionais, sim. Fomos dotados com essa capacidade da razão, que é a capacidade que nos permite fazer escolhas. Mas nós temos uma semelhança, parecidos com a Trindade, com Deus. Somos semelhantes a Ele. Por que essa informação é importante? Porque veja como que Satanás ele trabalha. Ele cria a teoria da evolução, onde o ser humano faz parte do reino animal. Se eu faço parte do reino animal e sou criado à imagem e semelhança de Deus, qual é a imagem e semelhança de Deus? A imagem de um animal. E por que isso é importante para nós? Porque em Daniel capítulo 2, nós temos ali um sonho de Nabucodonosor. Nesse sonho, ele vê uma imagem formada por 4 regiões muito distintas. E estamos falando da estátua, aonde cada parte representava um grande reino. Havia muitas coisas em comuns entre esses 4 grandes reinos. Entre elas, eles adoravam muitos deuses pagãos. E a maioria dos deuses pagãos que tinha olhos, mas não via, boca, mas não falava, e que não tinha possibilidade de salvar, tinha a sua face composta pela face de um animal. Satanás ele trabalhou em 2 frentes para que acontecesse o seguinte: se eu e você saímos daqui pensando que somos animais racionais, ele rebaixou você a uma condição que você não é, a condição de um animal. Entendeu? Você não é um animal. Você é a obra-prima da criação de Deus. Amém por isso? Segundo, ele rebaixa o Deus Todo-Poderoso à condição de um Deus pagão, que não pode salvar. Se essas coisas ficam incutidas na nossa mente, 2 coisas acontecem. Primeiro, não me sinto muitas vezes digno do sangue de Cristo que foi derramado na cruz por mim. Segundo, não entendo como um Deus sai do céu para morrer por uma criatura. Por quê? Porque acredito num Deus que não pode salvar. Percebe? Deus trouxe você nesta manhã para que seus olhos fossem abertos, assim como o meu foi um dia, de que nós somos a obra-prima da criação de Deus e que Ele se interessa individualmente por cada um de nós, porque Ele tem interesse de que nós voltemos a recuperar o que foi perdido depois do pecado. O que foi perdido depois do pecado? 2 coisas foram perdidas depois do pecado. Só 2 coisas. Quais foram as 2 coisas que foram perdidas? Primeiro, depois de cometer o pecado,
eles agora perdem a sua imortalidade. Sim ou não? Eles foram feitos para viver eternamente, sim ou não? Mas essa condição deixa de existir depois que houve o pecado, a transgressão. Se comer dessa árvore, certamente morrerás. Qual foi a segunda coisa que eles perderam? Eles perceberam-se nus depois do pecado. Porque eles perderam o quê? Eles perderam o revestimento da glória de Deus. Ou seja, eles perdem o que eles haviam recebido nessa fase de planejamento aqui. A imagem e semelhança. Hoje nós não podemos dizer que somos plenamente imagem e semelhança de Deus como nossos primeiros pais o eram no Éden. Então Deus quer que essas duas coisas voltem. Que nós possamos novamente ser reconhecidos como sua imagem e semelhança. E que voltemos a ter o que é a vida eterna. Por isso que a igreja fala muito de reavivamento e reforma. Ontem à noite eu falei a respeito da palavra refinado, que é finado duas vezes. O re é um prefixo que vem do latim, um elemento designativo de repetição. Quando você coloca o re na frente de uma palavra, você quer dizer que está fazendo aquilo pela segunda vez. Por exemplo, uma reeducação. Você está educando aquela pessoa pela segunda vez porque a primeira não deu certo. Uma revisão do texto. Estou vendo o texto pela segunda vez porque na primeira vez talvez não tenha gravado ou não tenha feito a correção. Uma rediagramação. Uma retroalimentação. Estou alimentando pela segunda vez, e assim por diante. Entenderam? Reformar. Duas vezes, ou seja, tornar a forma original. Todas as vezes que na sua igreja você ouvir a palavra reforma, eles estão falando de tomar a forma original que o ser humano tinha. Qual era a forma original? Imagem e semelhança de Deus, dotados com a vestimenta de glória. E todas as vezes que você ouvir a palavra reavivamento, estamos falando de avivar pela segunda vez, ou seja, tornar a vida original que foi perdida. E qual foi a vida original que foi perdida? A vida eterna. Ou seja, quais são as motivações para que nós possamos buscar na nossa vida o reavivamento e a reforma? Quais são as motivações para que eu busque novamente ser imagem e semelhança de Deus e recuperar algo que foi usurpado na ocasião do pecado, que foi a vida eterna? Quais são as grandes motivações para viver uma vida separada, uma vida diferente, não uma vida igual a que o mundo dá? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 2, e vamos entender uma coisa importante ali. Romanos 12, 2 está falando a respeito de mudança. No verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o vosso culto racional. Ou seja, está falando de escolhas, mas está falando de escolhas racionais, de escolhas diferentes. Não é qualquer tipo de escolha, é exercer a maior capacidade que eu e você recebemos de Deus, que é a possibilidade de agir pela razão. E ali está dizendo então que devemos usar da nossa razão para prestar um culto a Deus. E aí no verso 2 apresenta um contexto interessante. No verso 2, dependendo da sua versão, vai estar escrito assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Em outras versões, não ande segundo o padrão deste século. A questão é que nós temos um modelo e temos algo que também não é o nosso modelo. E aí nós precisamos saber qual é o modelo que devemos seguir e qual é o modelo que devemos abandonar. Ontem à noite, quando estava falando sobre oncologia, eu disse: existe um modelo para que você crie um ambiente favorável para desenvolver a doença, câncer. E existe um modelo para que você ande debaixo de uma nuvem de proteção e talvez não desenvolva essa doença em nenhum momento da sua vida.
Mas sempre haverá dois modelos. Por quê? Porque a Bíblia sempre apresenta que há dois caminhos. E aqui, no verso 2 de Romanos 12, é apresentado qual é o caminho do qual nós não devemos andar, ou pelo qual não devemos andar. No verso 2 diz assim: não se amoldem segundo o padrão deste mundo. Amoldar quer dizer tomar a forma do molde, ser moldado por um modelo pré-estabelecido. Olha quanta coisa inteligente que tem na Bíblia, não? Fantástico quando a gente começa a olhar palavras e entender o que essa palavra quer dizer. Não se amoldem, ou seja, não sigam um modelo pré-estabelecido por quem? Pelo mundo. E qual é esse modelo pré-estabelecido que nós não devemos seguir? Em quais áreas nós deveríamos ter atenção para não seguir esse modelo? Será que na comida podemos seguir o modelo do mundo, sim ou não? Devemos seguir o modelo do mundo na comida? Não. Na bebida? Na vestimenta? Nos programas de televisão que assistimos? Nos sites de internet que acessamos? Nas músicas que ouvimos? Nas palavras que saem da nossa boca? No comportamento que eu tenho no dia a dia? Devo ter o mundo como modelo para essas áreas? Não. Ele não é o meu modelo. Mas é interessante que o próprio texto continua dizendo: olha, esse não é o teu modelo para nada. O mundo não deve te servir como modelo. Mas ainda diz assim, ó: por isso, transformem-se pela renovação da vossa mente. Em algumas versões, provavelmente esteja escrito: transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, use a capacidade da racionalidade que Deus te deu para entender que existe um modelo que não é bom. E esse modelo que não é bom é chamado de caminho largo. E a Bíblia diz, ó, aqui tem um caminho largo, aqui tem um estreito. E ela dá a recomendação mais importante que ela poderia dar. Ela aponta para o caminho estreito e diz o quê? Este é o caminho, andai por ele. O problema é que muitas vezes está nos faltando o discernimento. Precisamos entender algumas coisas nesta manhã. Primeiro, quem somos. E já sabemos. Somos o quê? A imagem e semelhança. Só que é interessante que eu li só com vocês o verso 26, que diz assim, ó: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança e domine ele sobre todo o reino animal. Ou seja, além de ser criado imagem e semelhança, recebemos uma função que era ser o quê? O protetor, o guardador de todos os animais, ou seja, do meio ambiente também, de cuidar do planeta. Mas aí vem o verso 27. O verso 27 de Gênesis capítulo 1 diz assim, ó: criou. Criou é o verbo hebraico bará, que quer dizer criar algo que não existe. Ou seja, ali está falando da fase da execução e da criação de um ser que não havia ainda. Ou seja, Deus não fez uma remodelagem, Deus criou o homem do zero, do nada. E aí quando ele cria esse homem, ele diz assim, ó: criou, pois, Deus o homem, a sua imagem o criou, homem e mulher. Aí nós temos uma compreensão um pouco maior de quem nós somos. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de proteger ou dominar todo mundo, mas fomos criados homem e mulher, bem distintos, né, um do outro. Nossa diferença é um X no lugar de um Y, ou um Y no lugar de um X, que faz toda a diferença. Só que tem gente que acha que cabe uma terceira espécie aqui também. Não tem. Lembra quando eu perguntei lá quem era animal racional e quem não era animal? Era só duas, aqui também. Ou é homem, ou é mulher. Qualquer coisa que saia fora disso está forçando a barra. Sabendo quem nós somos, não devemos seguir o padrão do mundo. E por que eu estou falando disso? Porque hoje estão criando na cabeça já das crianças o quê? A tal da ideologia de gênero. Só que talvez a sacada mais inteligente do século seja a ideologia de Gênesis.
não é? Fantástico quem conseguiu ter esse insight. Por quê? Porque existe um modelo em Gênesis e existe uma contrafação de Gênesis em tudo. Perceba que o diabo sempre vai trabalhar com a contrafação e isso também cabe para o nosso estilo de vida. Deus estabeleceu um estilo de vida para o homem. E aí eu pergunto para vocês, Deus tem o desejo que você tenha um estilo de vida saudável? Sim ou não? Sim. Mas o plano de Deus não é que você tenha um estilo de vida saudável. Ele quer que você tenha saúde, mas Ele não quer que você tenha um estilo de vida saudável. Agora eu não entendi nada. Então eu vou explicar melhor. Deus deseja que você tenha um estilo de vida cristão. Não saudável. Deus deseja que você tenha um estilo de vida cristão, onde a saúde faz parte, mas não é o principal. Não é o todo, mas é fundamental. E aí precisamos entender, então, que dentro desse estilo de vida cristão, a saúde tem um contexto importante. E eu quero apresentar para vocês algumas motivações para que a gente compreenda por que viver um estilo de vida diferente do padrão do mundo. Em tudo. Em tudo. Para isso eu preciso abrir mão de um personagem bíblico. Vamos usar esse personagem como nosso modelo nesta manhã. E o personagem chama-se Saulo. Saulo era judeu ou romano? Judeu, saiu um romano também junto. Judeu ou romano? Ou dupla nacionalidade? Veja só, eu tenho um tio que teve a oportunidade de estudar fora do país. Ele fez um doutorado e fez um pós-doutorado na França. No período em que ele fez o doutorado na França, nasceu o filho mais novo dessa família, o Rodolfo, meu primo mais novo. Até enquanto estava sentado ali, recebi uma mensagem da minha prima, irmã dele, desejando feliz sábado. Aí tirei uma foto de vocês e postei. Eu falei, imagina onde eu estou. E aí ela falou que Deus abençoe você. Eu falei, amém. Ela é adventista também. E aí então, o filho mais novo dessa família chama-se Rodolfo, nasceu na França. Mas com poucos meses de vida, meus tios retornaram para o Brasil. Ele nasceu na França, mas ele foi criado no Brasil. Então ele come como um brasileiro, ele se veste como um brasileiro, ele fala como um brasileiro, ele toma banho como um brasileiro, coisa que eu acho ótimo, né? Mas ele nasceu onde? Mas ele é um legítimo brasileiro. Ele não é mais um legítimo francês. Porque o que ele tem a ver com o país que ele nasceu? Saulo, ele tem uma descendência judia. Mas no primeiro momento da sua vida, quando ele é soldado da guarda romana, a gente poderia dizer que ele é um legítimo romano. Por quê? Ele se veste como romano, sim ou não? Ele bebe e come como romano? Ele fala como romano? Imagine ele conduzindo o Estevão ao apedrejamento. Ele chega, você vai ser o Estevão da nossa história, mas não precisa ser apedrejado não, fique tranquilo. Aí Saulo vem, toca nos ombros de Estevão, olha assim nos olhos de Estevão e diz assim, por gentileza, me acompanhe até o centro do recinto porque nós vamos lhe apedrejar. Vocês acham que foi dessa maneira? Porque ele era o quê? Um romano. Ele falava como um romano, ele vivia como um romano, ele respirava como um romano. E você um dia falou, viveu, respirou como um não cristão. Mas hoje você deve falar, viver e respirar como um legítimo cristão. Por isso não podemos andar segundo o modelo do mundo. Só que veja que coisa interessante. Saulo não tinha o conhecimento bíblico, mas ele buscava fazer as coisas bem feito. Sim ou não? Então isso quer dizer que a nossa vida ela é dividida em 3 momentos. O primeiro momento da nossa vida é o momento de Saulo, quando ainda não conhecíamos a Jesus Cristo. E esse primeiro momento pode ser descrito por uma frase. Essa vale a pena anotar, hein? A frase que descreve o momento antes da conversão da nossa vida é a seguinte: faço bem feito o que é errado. Não era isso que nós fazíamos? Não tínhamos a noção do que era certo, do que era errado, mas buscávamos viver com excelência a nossa vida. Sim ou não? Pelo menos deveria ser. Então buscamos fazer bem feito, mas algo que é errado. Aí um dia Saulo sai para perseguir alguns cristãos. E aí então ele vai para Damasco. E enquanto ele está indo para Damasco, vem uma luz do céu que o cega.
E ele ouve algo parecido com isso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Entenderam? O que ele reconheceu? Ele reconheceu que ele andava na direção errada e ele precisava fazer o quê? Meia volta. Ele precisava mudar o sentido da sua vida, porque ele estava buscando fazer bem feito o que era errado. E ele reconhece isso nesse momento. Depois dele reconhecer isso, ele vai para o segundo momento da vida dele, que provavelmente seja o momento que eu e você vivemos hoje. O segundo momento da vida dele é descrito em Romanos capítulo 7. Em um dos versos de Romanos capítulo 7, ele diz assim: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. A frase do primeiro momento da vida é: faço bem feito o que é errado. A frase do segundo momento da vida é: faço mal feito o que é certo. Esse é o momento que eu e você vivemos. Melhor ou pior que o outro? Muito melhor. É melhor fazer mal feito o que é certo do que fazer bem feito o que é errado. Então nós já estamos, muito melhores. Mas precisamos ainda continuar nessa jornada, sim ou não? Porque queremos chegar no terceiro momento da vida de Saulo. E qual é o terceiro momento da vida dele? Quando ele diz assim: já não sou eu mais quem? Mas... agora a frase muda de novo. Agora a frase é: faço bem feito o que é certo. Porque já não sou eu mais que faço as escolhas. Quem faz? Cristo, que vive em mim. Esse é o nosso processo. Precisamos chegar nesse terceiro estágio. Mas para chegar nesse estágio, precisamos de motivações. E eu quero apresentar as motivações corretas para você. A primeira delas se encontra em 1 Coríntios 10, 31. Corre lá. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, nós vamos encontrar a primeira motivação para buscar viver essa vida correta. Para abandonar esse segundo momento, que é o faço mal feito o que é certo, e chegar ao ponto de, quem sabe, um dia dizer: faço bem feito o que é certo. 1 Coríntios 10, 31, Paulo está falando de mudança. E ele diz assim, preste atenção: portanto, quer eu, me ajuda, portanto, quer eu, coma, portanto, quer eu, beba, portanto, quer eu faça qualquer outra coisa, vou fazer tudo com uma motivação: a glória de Deus. Essa é a grande motivação e já poderíamos encerrar agora, mas não vou ainda. Mas já poderíamos encerrar, porque já entendemos qual é a grande motivação para abrir mão de fazer as coisas que gostamos, para fazer aquilo que é do agrado de Deus. Qual é? Glorificar o seu nome através das escolhas. No comer, no beber, no vestir, no falar, no assistir e assim por diante. Sim ou não? A glória de Deus precisa ser a nossa grande motivação. Ok? Vamos para a segunda motivação? A segunda motivação se encontra no livro de Levíticos, capítulo 11. O livro de Levíticos fala a respeito de uma lei de saúde. E aí temos que entender uma coisa importante. Somos salvos pela saúde, sim ou não? Somos salvos pela saúde, sim ou não? Não. Então por que eu tenho que seguir esse negócio? Por que eu tenho que deixar de comer algumas coisas? Por que eu devo deixar de beber algumas coisas? Se eu não sou salvo pela saúde, eu sou salvo pelo sangue de Cristo. João capítulo 1, verso 29 diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, quem que te liberta? Jesus. Então para que serve esse negócio de saúde? Por que eu tenho que ter como motivação dar uma atenção a esse aspecto da saúde? Porque Levíticos capítulo 11 é uma lei de saúde, sim ou não? Não está falando das carnes limpas e carnes imundas? Quando se fala de uma lei, duas coisas são básicas para que essa lei passe a subsistir. Quais são as duas coisas que fazem uma lei existir? Um autor, sim ou não? E um propósito.
Se não tiver essas duas coisas, uma lei não é lei. Tem que ter um autor. E tem que ter um motivo, um propósito. Aqui nós falamos dessa lei de saúde. Carnes limpas e imundas. Quem é o autor? Verso 44. O verso 44 diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Portanto, não se contaminem com os enxames de criatura que se arrastam sobre a terra. Já ficou claro quem é o autor, sim ou não? Quem é o autor? Deus. E quais são as motivações? Duas. A primeira, buscar o quê? Ser o quê? Santo. E a segunda, não se contaminar. Ou seja, quando Deus estabelece em leis, Ele estabelecendo leis, por quê? Porque Ele sabe que existe o modelo do mundo e existe o modelo correto. E aí Ele está apresentando que a lei de saúde tem o propósito de nos ajudar a não nos contaminarmos com o estilo de vida que o mundo apresenta, com os alimentos apresentados pelo mundo. Porque vimos ontem à noite, para os que estavam, que os alimentos podem se tornar uma grande brecha para o desenvolvimento de doenças. E é o plano de Deus que nós tenhamos saúde ou doença? Saúde, e nós vamos ver que essa é uma das motivações, mas eu explico daqui a pouco. Agora, se nós precisamos ter saúde, precisamos entender que a lei de saúde estabelecida por Deus é para que não houvesse contaminação. Só que aí eu me lembro de um personagem muito emblemático chamado Daniel e 3 amigos. Lembram-se deles? Daniel chega e fala para o chefe dos eunucos o quê? Ó, não tem como resolver esse problema, porque eu não quero comer isso, não. Não é isso que ele fala? Só que ele diz assim, ó, não tem como resolver essa situação, porque eu não quero me contaminar. Você pensa isso sobre os alimentos que você coloca sobre a sua mesa? Que eles estão contaminando o templo do Espírito Santo? Pesado essas coisas, né? Às vezes eu sou ruim, às vezes eu entendo que eu sou cruel mesmo. Precisamos ter essas reflexões. Dizer não para determinadas coisas é dizer sim para outras. Dizer não para não se contaminar através desse estilo de vida é dizer sim para o processo da santificação, que é o que acabamos de ver. Quando Deus diz assim, a lei de saúde foi estabelecida para que você não se contamine, e não se contaminando, você vai passar pelo processo da santificação, eu entendo por que Deus deixou a mensagem de saúde. O verso 45 reforça a ideia quando ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da onde? Da terra do Egito, da casa da escravidão. Portanto, sede santos, porque eu sou. Aí vem o terceiro aspecto dessa lei. Fomos, através de Deus, resgatados da escravidão da onde? Do pecado. E por isso agora precisamos viver de uma maneira diferente. Buscando qual processo? A santificação. A santificação é o processo da noite para o dia ou de uma vida inteira? De uma vida inteira. Mas eu termino o meu processo de santificação? Eu posso terminar o meu processo da santificação, sim ou não? Não. Porque tem uma coisa dentro da santificação que nem eu, nem você, nem ninguém pode a não ser Jesus Cristo. O que é a única coisa que eu e você e só Ele pode? Eu e você não podemos e só Ele pode. Transformar a natureza corruptível em uma natureza incorruptível. Ou seja, reformar. Retornar à forma original. Isso é papel meu? Não. Por isso que eu sigo um Deus dos impossíveis. Eu não sigo um Deus do possível. Porque o possível Ele deixou para quem? Para mim. O possível é comigo. O impossível é com Ele. E Ele vai fazer o impossível, que é transformar a natureza corruptível em incorruptível. Mas para quem? Para quem que Ele vai fazer isso? Para os que buscaram fazer o que era possível. Porque Ele só complementa a obra. Entenderam? Ele dá força para a gente seguir esse processo. Só que a escolha tem que ser de quem? Nossa, minha. Nossa, é muita gente, né? Vamos se comprometer. A escolha tem que ser de quem? Ixi, muita pouca gente se comprometeu. A escolha tem que ser de quem? Minha.
eu tenho que me comprometer com o processo da santificação. Essa é a nossa segunda motivação. Mas aí cabe uma pergunta, essa tal santificação, ela é importante mesmo? Hebreus capítulo 12, verso 14, responde se ela é importante. Lá diz assim, segui com todos a paz de Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estão entendendo? Em Brasília aconteceu a seguinte cena. Uma pessoa se converteu à igreja, mas ele era um ex-presidiário. O pastor apresentou o nome dele na comissão, e a igreja ficou um pouco constrangida com batizar aquele irmão naquele momento. Achava que ele não tinha o devido preparo, havia saído da prisão fazia pouco tempo, cometeu um crime, um assassinato. Mas o pastor disse assim, pode batizar, ele está pronto. E batizaram. E aí foram para o retiro espiritual no período do carnaval. E dizem que um homem, ele se mostra durante o futebol e se revela durante um susto. E ali no futebol, esse nosso irmão tomou uma pancada bem dada. E na hora, ele se levantou e revidou com um soco no nariz do outro irmão da igreja. Os membros da comissão correram até o pastor, desesperados, e começaram a cobrar o pastor. Falou, pastor, está vendo? O senhor disse que podia batizar. E aí o pastor perguntou assim, qual o problema? Pastor, o senhor não entendeu, ele deu um soco no irmão, no outro irmão lá da igreja, o nariz está correndo sangue, pode ter quebrado, o senhor não entendeu? Sim, eu entendi. Qual o problema? E os membros da comissão começaram a se entreolhar, sem entender o que estava acontecendo. E o pastor então explica o seu raciocínio. E ele diz assim, quando alguém o agredia no passado, ele dava um tiro, agora ele deu apenas um soco. Qual processo é esse? Santificação. Não é da noite para o dia. Depois esse outro nosso irmão se envolveu numa outra confusão, brigando com um diácono na frente da igreja. E ele falando todas aquelas palavras do seu antigo homem, do velho homem, na frente da igreja para o diácono. Imagine a cena acontecendo aqui na frente da sua igreja. O que aconteceria? Um monte de gente começar a sair dos estabelecimentos comerciais, os carros iam parar, as pessoas iam ficar assim, só urubu-servando a cena, não é? Sim ou não? A gente ia ficar constrangido, não ia? E aí os membros da comissão ficaram constrangidos e correram até o pastor e falaram, pastor, está lá o ex-presidiário. Primeiro que depois que se batiza não tem mais rótulo. A única coisa de rótulo que você leva da sua antiga vida depois do batismo é ex-pecador. Isso não quer dizer que você não vai continuar pecando, mas o ex-pecador é fato, porque já fomos lavados. Bom, e aí a cena se desenrola e o pastor pergunta, qual o problema? Aí eles se lembraram, né? Aí o pastor disse, no passado, quando alguém agredia, ele dava um tiro, depois um soco, agora ele agride com palavras. Hoje esse nosso irmão, ele é diácono de uma de nossas igrejas lá em Brasília. Amém? Mas por qual processo que ele está passando? Santificação. E eu e você? É da noite para o dia? Não. É uma obra, mas que precisa ser feita. E aí nós temos duas das grandes motivações para viver um estilo de vida diferente. A glória de Deus e a santificação. Vamos para a terceira? A terceira está em Êxodo capítulo 15, verso 26. Êxodo 15, 26. Deixa eu só ver que horas são aqui. Porque eu já vi algumas pessoas precisando ir embora. Está bom. Estamos no horário razoável, né? Acabando até 12:05, tá bom para vocês? Sim ou não? Então tá bom. Porque eu já vi pelo menos 3 pessoas indo embora, mas uma vez a minha esposa estava ouvindo lá um sermão do pastor Cláudio Duarte, e aí ele disse que quando ele vê uma pessoa saindo e indo embora, é que ela está gostando tanto que ela vai chamar mais umas 10 para voltar. Né? Então eu tenho a mesma motivação e entendo que é por isso. Então estou muito tranquilo e consciente do tempo. Em 10 minutos no máximo nós terminamos. Terceira motivação, Êxodo 15, 26. Olha que coisa interessante em Êxodo 15, 26. Se ouvires, em algumas versões observares, mas se ouvires, de que forma? Não é displicentemente. É se ouvires
atentamente a voz do Senhor teu Deus. Aí eu vou ouvir, vou processar, razão. E aí eu vou fazer uma escolha, sim ou não? Então aí diz, se ouvires atentamente, e depois se fizer a escolha certa, ou seja, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se guardares também os... Quantos? Os 10, porque tem a matemática de Deus, né? Tiago 2:10, né? 10 menos 1, 0. Quem tropeça em um ponto da lei, se torna culpado de todos. Então, se ouvires atentamente, se fizeres o que é reto diante de seus olhos, se guardares os mandamentos e se observares também os estatutos. O que é um estatuto? É uma lei. Estatuto do consumidor é a lei que defende quem? O consumidor. Estatuto do menor abandonado. Defende o menor abandonado. Estatuto do idoso. E um estatuto que está na Bíblia defende quem? Os cristãos. Ou seja, nós. Então, além dos 10 mandamentos, a Bíblia traz outras orientações de leis, dentre elas a lei de saúde. E ela defende os nossos interesses. Se seguimos essas 4 regras, o que vai acontecer? Nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Qual a terceira motivação, então? Saúde. Temos que ter a saúde como uma motivação? Sim, temos. Mas eu já considero a saúde num nível um pouco menor do que as 2 primeiras. Vejo ela mais como consequência de glorificar a Deus através das escolhas e também da santificação, do que propriamente como uma grande motivação. Mas faz parte, precisa ser apresentado. Saúde também é um propósito. João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, então faz parte do processo. 4ª e última motivação. Volta lá para 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vimos o verso 31, ali na sequência a gente vai encontrar a 4ª e última motivação. Só que antes da última motivação, tem algumas orientações no verso 32. Paulo traz algumas orientações. Ele diz assim, ó, não se tornem o quê? Causa, motivo ou pedra de tropeço. Tudo vai depender da versão que você tem aí nas suas mãos. Mas a questão que a Bíblia está apresentando para nós é que Paulo está falando de mudança? Sim, olha o verso 31. Portanto, quer eu coma, beba ou qualquer outra coisa que eu faça, vou fazer para a glória de Deus. Mas nesse processo de mudança, eu preciso cuidar para não me tornar o quê? Uma pedra de... Para quem? Para gregos, para judeus, para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Ou seja, nem para os de dentro, nem para os de fora. Não posso me tornar uma pedra de tropeço. E aí, quais são as 2 formas de nos tornarmos uma pedra de tropeço? Quais são as 2 formas de nos tornarmos uma pedra de tropeço? Bom, a primeira, pode ser que você entenda que precisa progredir em alguns aspectos do cuidado do templo do Espírito Santo, ou seja, cuidar da sua saúde. E aí você resolva promover algumas mudanças, de uma maneira talvez não muito orientada, de uma maneira radical. Onde você chega na tua casa, e eu falei aqui que tem muitos alimentos que são mais veneno do que alimento, lembra que eu falei refinado, morto 2 vezes, ou seja, isso não é alimento, é veneno. E aí você chega na tua casa e fala assim, não, eu vou mudar. Aí você chega hoje, no horário do pôr do sol, depois da palestra da tarde ainda, que vamos falar sobre gestão de emoções, algo extremamente importante e relevante para o momento que vivemos. Convide todas as pessoas que você conhece, né, que sofrem aí de ansiedade, de estresse, de depressão, elas precisam ouvir o que será dito hoje à tarde, não por mim, mas por causa do assunto. O assunto é extremamente importante. E aí então você reconhece que tem que mudar muita coisa. Aí chega na tua casa e joga fora tudo que faz mal. Aí no dia seguinte você amanhece, vai lá no seu armário, vai pegar alguma coisa para comer, aí olha lá dentro e fala, comecei a mudança. E ela começou pelo jejum, porque não sobrou nada. Pode acontecer isso ou não? Pode, porque tem gente que não tem alimentação nada saudável. Isso é uma realidade. E aí o que acontece? A pessoa começa a fazer a mudança de uma maneira radical e fica doente. Não quer dizer que você, fazendo reforma de saúde, você nunca mais vai ficar doente, mas a chance tem que cair drasticamente, sim ou não? Vocês concordam comigo? E aí a pessoa fica doente, começa a assistir o culto assim agora, ó. Aí todo mundo que está sentado atrás, contemplando a nuca dessa pessoa dormindo, olha e fala assim,
Depois que passou aquele doido falando de saúde, o fulano seguiu. Só dorme no culto agora. Deve estar com anemia, esse infeliz. E aí o que aconteceu com aquela pessoa? Virou uma pedra de tropeço. Os outros vão olhar para ela e se sentir motivada a mudar, sim ou não? Claro que não. Por isso a mudança tem que ser com cautela e prudência. Isso não quer dizer que a gente também tem que fazer igual a jumenta de Balaão, que empacou e não vai nem para frente nem para trás, né? Temos que progredir, mas temos que progredir de maneira racional, planejada, e caminhar com passos firmes em direção a essa mudança. Assim como Daniel disse assim, ó, não vou me contaminar com as finas iguarias. Só que antes dele dizer isso, tem uma frase que deveria ser a nossa grande motivação com relação a esse processo, né, da maneira como conduzi-lo. Escolheu firmemente não se contaminar. Não foi frouxamente. Ou seja, decisões frouxas não adiantam em nada. Deus não trabalha com gente frouxa, viu? Entenda isso. Só com corajoso. E tem uns que ainda são meio frouxos e Deus vai botando na linha. Sim ou não? Moisés foi um deles? Sim ou não? Senhor, mas por que eu? Eu tenho língua pesada. Deus botou ele na linha, foi lá e cumpriu o papel. Sim ou não? Gideão. Senhor, o negócio aí está meio complicado, tem muito pouca gente, né? Os caras têm muita gente. Então, vou fazer um negócio seguinte, Gideão. Se você acha que tem muita gente, vão diminuir ainda mais. E aí ele falou, esse cara é doido. Né? Na verdade, Deus estava provando o quê? Que não precisa do quê? Que não precisa da nossa coragem, mas que precisa da nossa confiança. Só que a nossa falta de confiança é uma demonstração clara de que não conhecemos ainda quem é Deus. Sim ou não? Por isso ele não trabalha com gente frouxa, porque gente frouxa representa que ainda não conhece quem ele é. Porque se você conhece quem ele é, você não precisa ter medo de nada. Sim ou não? Todo mundo já deve ter ouvido aquela frase. Não apresente seus problemas para Deus, mas apresente Deus para os seus problemas. Realmente, é uma realidade. Por quê? Porque se você tem Deus, não importa quais são os problemas. Ok? Então, veja só. Não se torne pedra de tropeço. Então, fica doente, no processo da mudança, pode se tornar pedra de tropeço. Mas tem um jeito pior. Qual é o jeito pior de se tornar pedra de tropeço? É aquela pessoa que começa a fazer a reforma de saúde, e aí ela acha que ela subiu alguns degraus na escada da santificação. E agora ela olha para as pessoas de que jeito? Lá de cima, com toda a sua arrogância, prepotência e superioridade. Porque agora ele se sente mais santo do que você. E aí ele acha que tem o direito de lhe julgar, porque você ainda não mudou. Só que tem gente que está na parte de baixo e também julga do mesmo jeito. Então, cuidado. Calma. Isso tudo é porque Jesus já morreu para nos salvar. Estão fazendo festa. Agora veja, precisamos entender, vocês viram a postura? Não mudei. Lembra que eu falei que um homem se revela na hora do susto? Tranquilo, sereno. Viu? Minha esposa acertou na escolha. E aí precisamos entender então esse contexto. Julgar não é papel de ninguém. Nem julgar os que não estão mudando e nem julgar os que estão mudando. Não é nosso. O primeiro juiz que Deus estabeleceu não cumpriu o seu papel, que foi Sansão. Sim ou não? Se deu mal, né? Para que não acontecesse mais isso, Deus falou, deixa comigo, só eu tenho capacidade de julgar, porque só eu conheço o coração, as intenções. Não julgue, isso não é nosso. Essas orientações são extremamente importantes. Aí Paulo continua no verso 33 e vamos partir agora para o nosso último verso para encerrar. No verso 33, Paulo diz o quê? Eu em tudo busco ser o quê? Busco ser o quê? Agradável. Nesse processo de mudança, isso é algo que tem que nos preocupar. Nos esforçar para ser o quê para as demais pessoas? 1 Coríntios capítulo 10, verso 33. Precisamos nos esforçar para quê? Para ser agradável. Para quem? Para todos, está escrito aí. Não
buscando o meu próprio interesse. Ixi, agora piorou. Porque até agora está dizendo que eu precisava ser agradável para todos. Mas agora está dizendo que tudo que eu vou fazer em termos do meu processo de mudança não é pensando em mim. É pensando em quem? O que está escrito aí na tua Bíblia? Leia aí. Não buscando o meu próprio interesse, mas o interesse de muitos, para que sejam o quê? Qual é a quarta motivação nossa, então? Salvar. A quem? Os outros, porque eu já sou salvo. Lembre-se que tudo que eu faço, em termos de fazer reforma de saúde, não é para ser salvo, mas é porque eu já fui salvo. Sabe quando que eu aprendi isso? Eu aprendi isso quando eu estava na 7ª série, que hoje seria o 6º ano. Na 6ª série, nós tivemos uma professora de matemática que era terrível. Se fosse comparar ela, eu compararia ao animal terrível e espantoso de Apocalipse. Porque essa mulher judiou demais de todos os alunos naquele ano. Os bons alunos ficaram para recuperação. E os maus reprovaram. Porque os maus têm uma última chance, né? Mas os bons ficar para recuperação não é normal, né? Quem é professor aqui? Deixa eu ver. Levante a mão. Vocês que são professores, é normal os bons alunos ficarem para recuperação? Não. E quando ficam, quer dizer que o problema talvez não seja com os alunos, mas sim com o professor. E aí, então, passamos na raspa, sofri, mas passei. E estava no 7º ano e todo mundo assim, ó. Quem será que vai entrar por aquela porta para dar aula de matemática de novo para nós? E a gente estava ali morrendo de medo. De repente, não entrou quem nós esperávamos. Entrou um homem alto, forte, com um vozeirão, e disse assim: bom dia, aprovados. E eu olhei assim, quase desmaiei. Pensei, se aquela mulherzinha daquele tamanho fez aquele estrago, imagina esse cara desse tamanho. O que não vai ser esse ano? E já veio com essa historinha de bom dia, aprovado. Nem fiz prova desse miserável ainda. Pensei eu. E alguém falou: professor, mas nem fizemos prova, como que o senhor já nos chama de aprovados? Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou: por isso mesmo. Porque vocês começam um ano aprovados, com 10 em todos os bimestres. E daqui para frente eu quero saber quanto vocês vão perder, e não quanto vocês vão ganhar. Eu me apavorei. Digo para vocês que eu devo ter ficado branco naquele momento. Mas hoje eu entendo que aquilo me ajuda a compreender a questão da salvação. Quando eu aceito a Cristo, qual é o meu percentual de salvação? 100%. E por que eu sigo as orientações de andar na direção contrária do mundo? Para manter o 100%. Então, tudo que eu faço depois de aceitar a Cristo não é para ser salvo, é porque eu já fui salvo. Faz parte daquele texto que diz assim, ó: se me amais, não guardo para amar, guardo porque já amo. É a mesma coisa. E aí, nesse contexto, a gente entende que o nosso processo de mudança, se afastando do modelo do mundo, se aproximando de um outro modelo, tem a finalidade de salvar, não a nós, mas quem? Aqueles que transitaram ali fora enquanto eu estava falando. Entenderam? E para fechar, o próximo verso, que é 1 Coríntios 10, 34. Abre aí na tua Bíblia. Para encerrar, 1 Coríntios 10, 34. Como assim não tem? Que isso? Tua Bíblia tem defeito? Vocês acham que eu estou errado? Como assim? 1 Coríntios 10, 34. Só está no lugar errado, é o 11, 1. Se você olha na Bíblia, tem erros de divisão de alguns capítulos. Aqui é um caso clássico de divisão errada de capítulo. O capítulo 11 começa no verso 12, quando tem o seguinte subtítulo: o uso do véu na igreja de Corinto. O verso 1 não faz parte do capítulo 11, faz parte do capítulo 10, e deveria ser chamado de 10, 34. Corrija aí, por favor. Paulo está falando de mudança, sim ou não? Se ele está falando de mudança, ele precisa dizer quem é o modelo da mudança dele. Vocês não acham? E aí ele apresenta quem é o modelo, porque nós já dissemos que o modelo não é o mundo. Então, quem é esse modelo?
Ele diz assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Que a nossa grande motivação seja ser semelhante a Jesus. E que junto dela nós possamos entender que tem 4 motivações que devem nos conduzir no processo da mudança. Escolhas para a glória de Deus, santificação, saúde e salvação, não nossa, mas dos outros. Que Deus nos abençoe. Minha esposa vai cantar um hino neste momento para encerrarmos. Esse hino fala de nós não temermos a noite. Porque quando falamos de mudança, muitas vezes isso nos apavora, sim ou não? Mudar é uma coisa terrível. Eu fico imaginando a primeira mudança que houve nesse planeta. Quão triste foi. A primeira mudança foi de um casal que foi expulso da sua casa e precisou morar em terras além mar? Não. Além portal do paraíso. Ali foi a primeira mudança. Tiveram que sair daquele ambiente extremamente favorável e agradável que foi dado de presente para eles e morar numa terra hostia. Mas agora nós estamos falando de um outro processo de mudança. É o processo de sair da terra hostia e voltar para a Canaã celestial. Para isso você não precisa temer, porque mesmo diante dessa noite escura, saiba que Deus estará ao seu lado. Enquanto você escuta esse hino, em algum momento, eu gostaria que você fizesse uma oração a Deus, mas fizesse essa oração se colocando em pé. Se você reconhece que há uma necessidade de continuar progredindo, para que muito em breve, quando Cristo voltar, a sua parte do processo da santificação tenha sido feito, e que Ele possa realizar o restante da obra, que você se coloque em pé em algum momento e faça uma oração pedindo para Deus lhe dar força e lhe ajudar a continuar trilhando esse caminho. E ao final eu quero orar por vocês. Quando o sol se põe calado e o dia se desfaz, posso então sentir a brisa e o frio que a noite traz. No silêncio escuro, o medo do que eu não consigo enxergar, dos perigos que me cercam e me assustam sem parar. Mas eu não temerei a noite, nem a mais profunda escuridão. Eu enfrentarei as trevas, pois sozinho nunca estarei. O meu Deus me guarda na noite, Ele sabe onde eu devo andar. Não preciso ver o caminho, basta em sua mão segurar. Quando o brilho dos meus olhos vai perdendo a sua luz, quando perco a esperança e me esqueço de Jesus, tudo que me resta é angústia. Novamente em trevas
que a noite em mim chegou, mas eu não temerei a noite, nem a mais profunda escuridão. Eu enfrentarei as trevas, pois sozinho nunca estarei. O meu Deus me guarda na noite, Ele sabe onde eu devo andar. Não preciso ver o caminho, basta em sua mão segurar. Eu não temerei a morte, eu não fugirei da dor. Eu enfrentarei as trevas, pois confio em meu Senhor. Eu não temerei a noite, nem a mais profunda escuridão. Eu enfrentarei as trevas, pois sozinho nunca estarei. O meu Deus me guarda na noite, Ele sabe onde eu devo andar. Não preciso ver o caminho, basta em sua mão segurar. Basta em sua mão segurar. Amém. Que bom que você está em pé. Que bom que você reconhece a necessidade de continuar progredindo neste caminho, no caminho estreito, no caminho que nos levará até o dia de recebermos de volta a forma original que foi perdida, mas também a vida eterna que nos foi arrancada na ocasião do pecado. Vamos orar para que Deus nos fortaleça, para que mesmo não sabendo muitas vezes se este é o caminho, possamos ir confiantes, sabendo que Deus está nos guiando. Oremos. Senhor, que nos altos céus habita, diante da Tua presença, todos nós, na condição de Teus filhos, nos colocamos em pé. Reconhecemos a Tua grandiosidade. Reconhecemos o Senhor como nosso Criador, como nosso mantenedor, mas principalmente como nosso resgatador, restaurador e salvador. Temos a certeza que o Senhor sente saudade de nós, que neste momento o Senhor gostaria de estar não só com nós, mas com todos os teus filhos reunidos nas mansões celestiais. Que nós estivéssemos talvez sentados ao redor da árvore da vida, tendo a oportunidade de ouvir o Senhor falar aos nossos ouvidos com a tua voz mansa. O Senhor está saudoso, mas afirmamos que nós também. Nós queremos que o Senhor nos ajude nesse processo, para que muito em breve, quando o Senhor voltar, sejamos encontrados dignos, porque fomos fiéis no pouco, e sobre o muito o Senhor nos colocará. Nós não temos nada a te oferecer, a não ser esse nosso coração impuro e pecador, mas pedimos que o Senhor o aceite de bom grado. Queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos e queremos que o Senhor esteja no controle dela. Queremos que o Senhor aceite o nosso esforço em fazer o que é correto, mesmo que ainda façamos da maneira inadequada e longe daquilo que o Senhor merece receber. Mas nos ajude para que cheguemos ao terceiro momento da vida de Saulo, agora Paulo, que ele diz:
Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que essa seja a realidade da nossa vida, Senhor. Que as nossas escolhas não sejam pautadas em satisfazer os nossos desejos, mas sim em fazer o que é do agrado do Senhor. Tudo isso te pedimos pelos méritos de Cristo e assim oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Um feliz sábado e nos encontramos na parte da tarde. Hoje aqui